Começamos a trabalhar com um conjunto de leis, né, que ele compara um contrato de trabalho e, ao longo do período, as regras vão sendo mudadas. Né? Se teria alguma, né, qualquer nova regra poderia valer aos concursos públicos feitos depois dela. É uma reflexão, mas eu acho que, assim, do ponto de vista... como é que se responderia a ele, porque há uma mudança na Constituição, né? Eu acho que não tem como a gente se contestar isso num primeiro momento, a não ser pelas vias legais, né? Um concurso, por exemplo, não poderia... Não, pois é aquela situação, né? Na verdade, o que se tem estabelecido hoje, uma regra básica e delineadora de toda a conversa ou da discussão em torno das regras previdenciárias se preencheu ou não os requisitos, se foram preenchidos ou não os requisitos quando a lei foi alterada. Né? É esse o delineador, é essa a regra delineadora em termos de jurisprudência que a emenda constitucional respeitou. Então, a questão assim, do concurso, de quando é que foi feito, da própria questão de quando é que a pessoa ingressou, eu tinha uma regra que me previa tal, faltava um ano, faltavam 2 para aposentadoria e houve alteração. Quer dizer, então, isso tudo fica abrangido justamente por essa regra anterior, que é a que estabelece se foram ou não preenchidos os requisitos quando da alteração, se já haviam sido preenchidos ou não quando da alteração da norma, né? E aquilo que o Carlos falou é desse temperamento que talvez o Supremo tenha que fazer de uma forma mais profunda com relação às regras de transição, né? Se basta qualquer regra de transição ou tem que ser realmente uma regra de transição que viabilize efetivamente o direito do servidor que já é anteriormente previsto, né? Assim, achei extremamente interessante a resposta, a pergunta, também na linha do que o Felipe colocou. Eu não sei se todos se lembram que teve um momento no final de junho, teve muito questionamento no Congresso, porque se descobriu que havia um estudo sobre o impacto da reforma previdenciária, e esse estudo não havia sido disponibilizado para os deputados. Um dos pontos que foram dados como omissos e não teve resposta foi, efetivamente, quantos servidores seriam beneficiados do conjunto pelas 2 regras de transição. Essa informação, que é uma informação que aparentemente pode parecer complexa a obtenção, mas pelos sistemas informatizados que o governo dispõe, poderia ser gerada em um tempo que qualquer um de nós acharia absurdamente pequeno, mas poderia. Então, daqui a pouco, obviamente, a gente está falando de que um universo, por exemplo, dos servidores do Judiciário Federal, não sei se já não ultrapassaram a casa de 130 mil. Daqui a pouco tem uma regra de transição que vai favorecer um universo de 800, 1.200. Então, assim, acho que essa vai ser uma questão que vai ser colocada, vai ter que ter um peso significativo, porque, assim, às vezes a gente pensa assim, bom, mas se o Supremo já decidiu isso foi objeto de uma reflexão jurídica muito profunda. Necessariamente não, né? As regras de transição, como elas foram discutidas pela primeira vez em nível de intensidade no julgamento da ADIM 3104, em função lá da reforma de 2003, a discussão ela foi uma discussão, olha, sinceramente, qualquer um de nós ficaria corado assim, pelo baixíssimo nível de profundidade. Eu lembro que um argumento, que foi o argumento que impactou o plenário, foi assim, não, mas se as regras de transição elas funcionam como uma corrida de obstáculo, alguém pula um obstáculo e tem logo à frente um obstáculo maior, esse é um indicativo de que não é uma regra de transição leal. Mas ficou nisso, a profundidade do debate jurídico ela foi muito limitada. Mas aí é como eu tinha colocado no início, né? É um encontro que já estava marcado já há mais de 15 anos. Essa questão ela vai ser revisitada agora no Supremo, como o Felipe colocou. A gente tem até, a semana passada já eram 6 as ADIMs, em 4 delas, a questão das regras de transição, tinha espaço, em 2 delas era o tema central, mas ela vai ser colocada
e numa perspectiva muito diferente, porque as regras de transição, o padrão delas é absolutamente diferente das de 2003. Porque as de 2003, a lógica que conduziu, que é mais ou menos o que acabou avalizando na aceitação delas pelo Supremo, foi de que elas eram uma expansão das regras de transição anteriores, da Emenda 20. Então, elas foram consideradas válidas porque elas estavam num viés de expansão. Elas abriam mais situações do que as regras de transição da Emenda 20. Só que agora, né, no caso concreto, e até a emenda absolutamente, eles não foram desonestos, pelo menos nesse aspecto. Há uma revogação expressa na emenda 103, na emenda da reforma da Previdência, de todas as emendas anteriores. Eles não tiveram pruridos nenhum, não, mas aqui a gente tentou ampliar numa situação, a gente melhorou uma situação que não era tão boa anteriormente. Não. Eles não só criaram regras piores que as anteriores, revogaram expressamente todas as regras de transição anteriores. Não tiveram nenhuma solução de compromisso com o que já vinha em curso já de 2004 até 2019, durante 15 anos. Né? Então, assim, essa é uma questão que vai ter impacto na discussão no Supremo.